Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui. No vídeo de hoje, um pouco mais longo do que o normal, eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência como operador, apostador, trader, especulador, tá, de mercado financeiro, principalmente day trading, tá, como mero iniciante, tá, 2, 3, 4, 5 contratos máximos do mini índice. Tá? A ideia é eu repartir esse vídeo em diversas partes. Tá? Muitas delas serão destinadas aos meus alunos e alunas lá do Mestre dos Dividendos, mas grande parte para vocês, gratuitamente, que passa um pouco da realidade como trader. Tá? Alguns pilares que eu considero ser muito importantes para você que quer participar desse mercado de apostas e ser um bom vivan do mesmo, tá certo? É importante, eu acho que se você tem um interesse aí nas oscilações mais curtas, tem interesse em fazer trading, não só em investimentos, pode vir a calhar esse vídeo, porque apesar de ser longo, eu dou uma tagarelada ali sobre uns principais fundamentos, tá, e estruturas que você precisa para se dar bem. Tá? Não só financeiramente, mas também na cachola, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Fala galera, só trazendo para vocês uma atualização aqui de quem acompanha trading, né? Então basicamente o movimento do índice hoje, tristeza ou não, tá? Ele repete um pouquinho de segunda-feira, de terça, tá? Que é basicamente oscilar essa demanda vendedora aqui, ó. Não tem jeito, é assim, é preto no branco, infelizmente, literalmente igual o gráfico aqui, né? Então a minha ideia é especular, tá certo? Com risco meu calculado, financeiro, tá certo? E agora que a demanda vermelha acabou, eu vou apostar na demanda em branco, que não está nos 60 minutos, tá? Esse aqui é um gráfico de 60 minutos do mini índice. Eu sei que tá uma rabisqueira danada. Deixa eu tirar aqui alguns rabiscos e vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Bom, primeiro de tudo, quem é aluno do Mestre de Dividendos, tá? É possível, e se tiver dúvida, manda para mim por e-mail, vocês criarem esses dois pontos, 525, 96.525 e 96.330. Vamos lá pro gráfico de 15, vai ficar mais fácil. Vocês estão vendo ali em 145, vou dar um migué aqui, ó, 100 sem bola. Aqui, tá? Então é isso, eu tenho um risco, eu fiz a minha primeira entrada no 330, tá? A segunda entrada, 2 contratinhos, eu estou voltando a operar agora, um risco de 150 pontos para um retorno de aproximadamente, aí, vamos por aí, 700 pontos, tá? Não sei se vai dar certo, vou dar um pause, preciso sair inclusive, se o mercado estiver contente comigo, ele vai me dar algum tipo de retorno, senão eu volto com a atualização do loss. Eu só não vou ficar na tela porque eu realmente não suporto ficar olhando o gráfico, tá bom? Eu volto com o resultado. Fala pessoal, tudo certo? Estou eu de volta aqui para dar o último segmento desse vídeo para vocês. Essas duas partes, tanto essa e o início, eu vou postar no YouTube para todos e para todas que me acompanham por lá, e vou destinar uma parte em específico para o pessoal que é aluna minha do Mestre Dividendos lá naquele módulo Trades ao Vivo, né? Então vou falar um pouquinho sobre os pontos do Mestre dos Dividendos dentro dessa consolidação para se guiar, não só utilizando as simetrias e as demandas, né? Eu até abri aqui o curso, tá? Eu devo colocar essa aula Day Trades ao vivo. Devo por aqui, ó. Vai ser a parte 8, tá? Então quem é aluno e aluna, dá uma olhadinha, a parte 8 vai ter um trade ao vivo que vai ser esse aqui, tá? Que eu vou falar essa primeira parte, a terceira no YouTube e algumas partes aqui destinadas para vocês, tá? Na construção, principalmente dos pontos, tá? E da ideia por trás. Mas basicamente eu queria fechar com vocês, lógico, né? Um trade que deu bom, ainda bem que a boleta é pequena, então vocês não ficam assustados ou empolgados com a boleta. Foram 2 contratos que eu utilizei dentro de um padrão de operação. E o mais importante desse vídeo, para quem me acompanha, até estamos chegando a 99 mil, quem sabe a gente chega aqui a 100 mil inscritos, a minha ideia é trazer, eu tenho uma maneira de operar, eu tenho um jeito de raciocinar o mercado, tá? Que não vai muito além disso que eu acabei de falar na primeira parte, certo? Do vídeo, que foi basicamente acompanhar um fluxo, tá? Acompanhar um fluxo, 2 trades,
E o terceiro teve um quê a mais de classe, vamos dizer assim, porque eu não plotei a partir da máxima de ontem, eu plotei a partir da máxima de hoje. Hoje é dia 23 de setembro, tá certo? E eu tinha aqui 2 pontos do mestre de dividendos, mais esse ponto de simetria que foi o perfeito ali, foi ali realmente o fundo do fundo, tá? E busquei também, muito bem padronizado, um fluxo explicado na primeira parte do vídeo e que ontem, com um charme a mais, plotado a partir daqui, tá certo? Hoje foi até um pouquinho a mais aqui, ó. Meu alvo bateu e ele ainda subiu um pouco a mais. A ideia que eu quero trazer para vocês é o seguinte, então, trade bem sucedido, bem humorado, maravilha. Mas o que faz você, primeiro, ter qualidade de entre aspas, vida, mas principalmente qualidade financeira nas suas apostas, tá? E é isso que eu quero postar para todos aqui no YouTube, como não digo um a mais, para a gente estar chegando aí próximo dos 100 mil inscritos, tá? Eu, Bruno Mazzoni, tenho uma maneira de operar que, não importa qual seja futurológica, seja por Odin, seja por tarô, por virar uma moeda, jogar moeda e resolver comprar ou vender, pouco importa. O que mais importa no mercado financeiro, no trading, tá? Na minha opinião, é você ter um padrão, tá? É você definir uma regra ou algumas regras que vão fazer você comprar ou você vender, tá certo? E dentro dessa regra dessas regras tem que ter o seu stop e o seu alvo, a sua perda e o seu alvo, tá? E se possível, principalmente para quem está começando, tá? Você primeiro vai definir quais regras ou qual regra é essa. Então, regras que a gente chama também, tem um nome gourmet, que vocês vão provavelmente setup, tá? Ou menos gourmet, mas também legal, estratégia, tá certo? Então, a primeira coisa é você definir essa estratégia, tá? Se você não tem ideia nenhuma de que estratégia seguir, tá? E é novo também aqui no canal, na descrição do vídeo é free, tá? Eu falei dos meus alunos e tal, que é o curso pago avançado, mas para você ter um insight de estratégia, talvez os meus vídeos na descrição sejam uma maravilha para você, ou pelo menos sirva para dar um pontapé, tá? E aí eu indico canais como o canal do Trader, Portal do Trader, perdão. Tem também o Danilo Zanini, que trabalha muito day trade. Tem o Ports Trader. Tem uma pancada. Tem o Rodrigo Cohen. Enfim, vocês vão achar vários traders por aí. Aí você vai sugando ali, adquirindo o conhecimento de um e de outro. Se você é iniciante, tá? De graça, não compre nada, pelo menos pelos primeiros 3 meses, tá? Porque a análise técnica, assim como diferente da fundamentalista, tá? Que você vai ter ali fluxo de caixa descontado e talvez uma ou outra maneira de analisar o balanço, ou melhor, os fundamentos da empresa, tá? Já a análise técnica, um monte de tipo de... Tem cara que gosta de Shimoku e tem gente que gosta de Fibonacci, tem gente que gosta de Elliott, tem gente que só gosta de Down, médias móveis. É um mundo tão né, de análise técnica, que é bom você se dar 3 meses e alimentar-se de todas, ou a maioria delas, e aí, em algum momento, como no meu caso foi Elliott, como no meu caso foi Fibonacci, como no meu caso foi fractais, tá? Você tem uma imersão ali, aí você acha um influenciador, ou um CNPI da vida, ou um trader da vida, e vai lá e compra o curso dele ou dela, tá? Mas só depois, tá? Esses primeiros 3 meses no mínimo, certo? Dê a você mesmo para que você simplesmente explore, tá? E eu diria um pouco a mais ainda, eu falar assim, ó, dê talvez 5, 6 meses de fazer algo muito complexo, que é depois que você adquirir um mínimo de conhecimento, é você testar esse conhecimento, ou pelo menos experimentar esse conhecimento em pelo menos 2 mercados diferentes, tá? Não faça que nem eu, por exemplo, que fiquei bravo com ações de 2010 a 2015 sendo holder, aí fui pro gráfico e caí de cara nesse cara que vocês estão vendo aqui, que é o mini índice, tá? Não comecei a tradear, pelo menos não que eu me lembre, no início, a tradear, por exemplo, ações, tradear Forex, tá? Eu fiquei no mini índice por um bom tempo, tá? Então isso é ruim, né? Eu vejo como ruim. Se você tiver a oportunidade, então, depois desses 3 primeiros meses aí de absorção total e gratuita, você só vai perder tempo, tá? Se você não achar nada bacana, tá? Senão você vai investir tempo. E aí depois você se dá pelo menos uns 2 meses, vá, para botar umas ordens no seu simulador, tanto em Forex,
o TradingView faz isso para você se você quiser, tem paper trading lá, simuladores o próprio Profit tem isso, em ações. Então tente tradear Forex, ações, contratos futuros, para tentar, ou para você pelo menos experimentar, vivenciar mercados diferentes, tá? Porque aí, depois desses 3 meses, mais 2 meses, vamos dizer assim, você vai ter condição mínima, tá? Para tentar formular o seu setup, sua regra, suas estratégias, tá certo? E foque em uma primeiro, tá? E depois que você cria essa estratégia, quais são as regras para que ela, na minha opinião, dê certo, tá? Não vou falar muito sobre os detalhes aqui, certo? Mas, na minha opinião, é que ela seja, eu não sei se existe essa palavra, tá? Repetitível, tá? Que ela seja, por isso que eu falo padrão, né? Que você consiga repeti-la igual, tá? Igual, sem mais e sem menos, tá? Eu tenho para essa estratégia, para essa maneira de operar, eu tenho stop técnico ou eu tenho stop financeiro, tá? Basicamente, você tem que conseguir replicar, acho que replicar, né? Que seja replicável, tá? Uma estratégia que seja replicável, 100% replicável, fidedigna, tá? E essa replicação, ela tem que se aplicar no gatilho, no stop loss e no stop gain. Ou seja, toda vez que você pôr ela em prática no seu simulador, tem que ter a mesma maneira do gatilho, perdão o barulho ao fundo aí, maquitas aqui no condomínio, não tem jeito. Que seja replicável a sua maneira de gatilho, o seu alvo e o seu stop, tá? Por quê? Você só vai conseguir ter confiança nesse joguinho aqui, porque é um jogo, tá? Isso aqui é um jogo de aposta, assim como o poker, tá? Tem algumas coisas diferentes e tal na dinâmica, nos players, mas envolve a mesma coisa. Estou eu blefando ou não nos rompimentos? Estou eu com medo desgraçado ou estou eu eufórico? É basicamente os mesmos gatilhos mentais, vamos dizer assim, de um carteado aqui, Texas Hold'em, para quem é chegado. Eu sou. Então, tente replicar, tente padronizar esses 3, tá certo? Porque aí você vai colocando na planilha, ou no seu lápis, ou em algum lugar, por favor, coloque, porque só seu cérebro tende a te enganar, tá? Achar que você ia acertar mais se fizesse isso, se acertar menos se fizesse isso, tá? Coloque isso numa planilha e dessa planilha você tem que extrair as seguintes informações. Tomara que eu não esqueça nenhuma, tá? Vamos lá. Você tem que extrair a primeira informação, o seu máximo, max, em quantidade aqui, tá? Em número de trades no gain, ou seja, trades certos, certeiros, sem loss, tá? Depois o oposto, max de pedrada na cara, de pedrada, ou seja, de loss, quantidade, tá? Sem grana aqui, tá certo? Quantos trades eu acertei em seguida, tá? Tem que ser em seguida aqui, em seguida. Então, o mesmo serve para esse carinha, tá? Depois você vem para o financeiro, máximo de loss, máximo de perda, em cash e de ganho, em cash. Vocês entenderam essa parte, eu acho, como aqui tá e tudo. Você chegou nessa parte, ou você está caminhando na sua planilhinha, você também é interessante olhar se você teve o máximo de trades certos, o seu run-up, bacana, o seu drawdown também está ali, o seu drawdown financeiro, o seu run-up financeiro também é interessante, tá? O seu máximo de perda e máximo de ganho. Aqui você ganha um pontinho se você conseguir colocar um 3.1 aqui por trade, tá? O seu máximo de perda e máximo de ganho por trade financeiro aqui, tá? Aqui em quantidade, aqui financeiro, tá? E no quarto você manda bala, tá? E coloca a sua porcentagem de acerto, tá? Mas como que vai fazer sentido essas 4 perguntinhas? Ela só vai fazer sentido, ela só vai ser fidedigna com você, ou resultado para você, perdão, se você tiver somente uma maneira de gatilho, somente uma maneira de conseguir o seu gain e do seu loss, tá? Porque dentro de um padrão que é replicável, você vai ter essas respostas aqui sendo fidedignas, tá? E com essas respostas, você pode chegar, por exemplo, máximo de trades perdidos em quantidade, máximos de pedrada aqui, né? Você pode ter chegado em 5. Puta, 5 vezes eu errei, seguida, pau, no mini índice. Quando você tiver no dia, hoje é dia 23, amanhã é dia 24, você tiver
você errou 5 trades ou você errou 4 trades dos últimos 4, você vai falar assim, tá na hora de vencer o jogo. Ou seja, vai trabalhar para você essas informações. Tá? Vai trabalhar para vocês. Tá? Sem dúvida nenhuma. Se você for day trade, aqui complica um pouquinho mais, porque seria legal você também colocar quantos trades errados durante o dia. Tá? O seu máximo de trade errado durante o dia também é bacana. Trade certo durante o dia para você saber quando parar ou quando continuar. O horário também é legal, se você for day trade. Agora, aqui eu estou falando mais para swing, tá? Apesar de ter sido um day trade esse. Né? Mais para swing position, porque é mais leve. Tá? E é muito mais quem eu sou hoje. Estou fazendo day trade por ócio. Tá? Porque não temos aqui swings andando. Tá? E nem me estopando. Nem no lucro, nem me estopando. Enfim, né? Detalhes de um período chato do mercado para swing trade. Máximo de perda também é bacana para te disciplinar. Máximo de ganho também é bacana para te disciplinar. E a porcentagem de acerto vai conectar essa estratégia mirabolante que você criou com o seu bolso. Se você realmente... isso vai fazer alguma diferença na sua vida. Vamos supor que seja, sei lá, 40, que nem eu, assim, 43, aí nos melhores momentos vai para 47% de acertos, certo? Tá? Esse sou eu, tá? Acredite se quiser, esse sou eu, certo? Por isso que eu tinha para esse trade meia dúzia de risco para várias dúzias de retorno, porque de 10 eu erro 6, tá? Então eu preciso de um risco-retorno maior. E aqui eu finalizo o vídeo. A partir da porcentagem de acerto, tá? Você vai poder depois, e se quiser, dar uma brincadinha. Depois dessas informações aqui, dá uma brincadinha com o seu risco-retorno. Pô, dá uma tuicada ali no gain, dá uma diferenciada ali no loss, tá? Faz parcial ou não faz, mas somente depois. Tá? Somente depois dessas informações. Por quê? Eu vejo muitas pessoas querendo já fazer malabarismo na estratégia antes de ter essas informações. Tá? E antes dessas informações, vocês vão passar ali meses, anos e não vão saber se a sua estratégia é de fato vencedora. A maioria é, tá? Você pode até ter tipo 20% de acerto aqui, não tem problema. Desde que seu risco-retorno então seja de 8-1, algo assim, seja bem legal, seja bem favorável, tá certo? Se você tiver uma estratégia que vence 80%, poxa, aí seu risco-retorno pode ser 1-1. Você pode arriscar 1 para ganhar 1. Tá? Mas é importante essa rabisqueira danada tentar passar para vocês, mesmo o pessoal do YouTube que às vezes não tem nada de ver com o mercado, né? Mas assiste aqui para ver como é que está o papel ou por curiosidade, entretenimento, tá? Estratégia é importante, é sim, tá? Mas colocar ela um pouco da matemática nela é muito importante, porque é um jogo. Se você quer participar do mercado financeiro e você é de humanas, por exemplo, não tem nada a ver com o número, não trada. Tá? Porque senão você tende a fazer besteira. Não porque humanas é pior ou melhor do que exatas. Não, é porque existe um jogo de exatas dentro desse gaming aqui. Não tem jeito. É como se fosse um gaming, não tem jeito. Você tem que ter, para se conhecer, para ter autoconfiança, autoconhecimento, autodesenvolvimento, confiança, blá blá blá. Você tem que saber o que a sua estratégia lhe gera. E a partir dessa geração, eu dou mais um pitaco, tá? Para cada ativo, para cada ação, não uma estratégia, mas um backtest. Porque para um ativo você, com a maquita no fundo, peço perdão, com um ativo você pode ter um risco-retorno ali de 3-1, outro de 2-1, dependendo da volatilidade do ativo. Ou seja, cada ativo é um funcionário. Tá? Até cheguei a comentar isso no Café com Traders. Então é importante você se dar o trabalho e se respeitar de fato. Porque fazer esse trabalho que eu falei, da planilha, depois da estratégia criada, e antes você ter 3 meses de estudo, 3 meses para experimentar o mercado, porque às vezes uma estratégia dá certo em ação e não dá certo em contrato futuro, que dá certo em Forex, enfim. Tem todos esses tweaks, tá? Mas não deixem de fazer a matemática. Pelo menos um pouquinho, tá? Tô falando aqui de 50 trades se você for swing trader. Tô falando aqui de 100 trades se você for day trade. Você não vai passar mais de um mês fazendo backtest. Pós-trampo ali, dá uma ancorada no PC e manda bala nos backtest, candle por candle, analisando ali, estudando se dá certo, se não dá, anotando, sendo honesto com você mesmo. Não cabe corrupção aqui.
porque senão você vai estar se enganando. Você vai estar achando que uma estratégia rende X e a expectativa de retorno dela é menor, tá? Ou às vezes inexiste, tá certo? Então, isso que eu queria falar para vocês, galera, é um pouco de... trading é especulação, é aposta? Tá? Mas tem como vencer a banca, tá? Não vencendo todas as vezes, mas sabendo o que sua estratégia lhe dá. Porque aí você joga conforme a estratégia, conforme a matemática, tá? E não conforme o seu cerebelo tá te falando que acontece ou que você acredita. Senão fica muito mesmo. Então tudo dá certo, tudo. Médias, tarô, certo ou errado, moeda, tudo dá certo, desde que você tenha ali um histórico consistente e fidedigno, sem corrupção, como eu falei para você, com o maior número de informações possíveis. Eu passei algumas fundamentais aqui para vocês, tá? Mas talvez aí você consiga outra, como eu falei, day trade, o horário, tá? O ativo, tá certo? E aí, quando você começa a ver esse fluxo de informações, de estatísticas rodando a seu favor e conectando-se com a sua expectativa, eu quero ganhar R$300 em cima de 1.000 e a minha estratégia dá menos de 1%, putz, vai ser difícil te deixar feliz, mesmo se você acertar. Então veja se a estratégia, tem que ver se a estratégia está conectada com a sua expectativa. Se não tiver, será que eu preciso de mais dinheiro investido? Enfim, tem todo mundo por trás, tá? Mas o básico é isso, o início é isso que eu falei para vocês. Para que vocês tradem sempre errando diferente e não errando igual, porque aí é burrice, né? Ou pelo menos você vai estar se enganando. E acho difícil que exista algum ser humano que goste de sofrer. Beleza, galera? Então é isso. A partir de um trade e também de um mês que eu estou começando a ficar com mais tempo, ainda não com a nova Batcaverna do clube, mas com um pouquinho mais de tempo, estou construindo mais backtest para a vida inteira, tá? Não tem jeito. Você nunca vai parar de fazer, tá certo? Agora até tem que mudar para cá, ó. Maravilha. É isso. Senhoras e senhores, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.